Olá pessoal, tudo bem com vocês? Disciplina de Empreendedorismo e Inovação, professor Guilherme Roldão na área. Lembrando que esse material já encontra-se disponível em nosso ambiente virtual de aprendizado, o material de apoio, bem como uma atividade para a validação da presença de vocês na aula de hoje. Tá ok, pessoal? Bom, hoje nós vamos continuar aqui estudando as nossas metas, né? Só que utilizando agora de forma prática a metodologia SMART. Na aula anterior, nós estudamos o que são as metas, por que elas existem e por que são tão importantes, né, para as nossas tomadas de decisão enquanto empreendedores, né, enquanto indivíduos que estão ligados aqui a princípios voltados para a transformação dos ambientes aonde estamos inseridos, né, seja ele corporativo, profissional, pessoal, social, né. Então a gente tem aqui a utilização e a definição de metas. Nós vamos aí nas nossas próximas aulas aprender a trabalhar os nossos planos de ação. Mas hoje vamos entender como aplicar, então, a metodologia SMART dentro da aplicação de nossas metas. Então, relembrando lá, a nossa metodologia SMART é dividida entre específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Então vamos entender aqui de forma separada, né, cada um, né, desse acrônimo, né, do S, do M, do A, do R e do T, sendo que tudo que for considerado específico vai ser algo que deve ter uma definição clara, objetiva, detalhada, né, para não haver margem de erro aqui em relação às pessoas que estão envolvidas dentro desse processo. Ela precisa ser mensurável, porque ela precisa ser quantificável, né? E deve ser capaz de ser medida. Ela precisa ser alcançável, porque ela precisa gerar para a gente um desafio, ela precisa ter um cunho aí desafiador. Ela precisa ser relevante, porque ela tem que causar algum impacto, que seja ele pessoal, financeiro, né, para o indivíduo que está envolvido nessa meta, e principalmente ela precisa ter a função temporal, né? Ela precisa ter a relação de tempo, de definição de início e de fim dessa atividade. Ok? Vamos ver então isso aí de forma bem específica agora, né? Vamos trabalhar então o específico. Então lá, o S, né, do específico, dentro da metodologia SMART, ele se baseia, né, que para que você alcance os seus objetivos dentro de uma meta que você determinou, é preciso que todo mundo que foi envolvido nesse processo entenda de forma clara do que está se propondo. Por isso, ela precisa ter a função de ser específica. Se ela não for específica, ela tiver, às vezes, na mente só desse indivíduo que está dentro do processo, no caso do ambiente organizacional, se ele for promovido, se ele sai da empresa, né, se por algum motivo ele não dê continuidade a esse trabalho de forma física, as próximas pessoas não vão ter condição de continuar. Por quê? Porque isso não foi detalhado, né, de forma clara, né, não foi tratado isso de forma específica. Então, o resultado, né, que nós pretendemos alcançar no final das contas, ele precisa ser direto, ele não pode ser subjetivo e dar margem para falsas interpretações. Então, quer dizer que está errado estabelecer uma meta simplesmente aumentar as vendas, atrair mais clientes, elevar a satisfação do consumidor, reduzir gastos, aumentar produtividade. Isso é genérico. Isso não é meta, isso não é específico, né? Isso quer dizer que as pessoas que estão envolvidas no processo, elas não vão ter o entendimento necessário para criar um plano de ação eficiente. Eles não sabem quem, quando, como, onde, né? Eles não têm essa informação aqui para a elaboração de um plano de ação, está muito ainda genérico. Então, olha lá. Dependendo como pode ser construída, né, a nossa meta, imagina lá que se a gente disser que aumentar as vendas é a meta da nossa empresa, se essa venda aumentar em 0,1%, mesmo, né, isso já se torna uma meta a ser batida, já se aumentou, já saiu-se, né, do ponto A e foi para o ponto B com uma elevação de resultado, né?
E daí? E se para isso ser alcançado foi necessário investir uma quantidade grande de recursos financeiros? Será que mesmo assim essa meta seria viável? Então, né, a gente precisa ter mais especificidade dentro da nosso estabelecimento de metas. Então lá, como é que estabelece uma meta de cunho específico? A gente precisa então responder uma série de perguntas, né? A gente pode fazer essa análise, ela pode ser feita de forma individual, né, o gestor dentro do seu departamento, ou ela pode ser feita de forma coletiva, né, por meio da ferramenta de brainstorming. O que é o brainstorm? Brainstorm é a tempestade de ideias, né? Várias pessoas elas colocam sua opinião, colocam seus pontos de vista, depois alguém responsável faz o filtro dessas informações e leva para frente somente aquilo que for, né, aquilo que for relevante. Então, brainstorm, tempestade de ideias, aqui em Minas a gente chama carinhosamente de toró de parpite, né? Então é a perpitada para todo lado e cada um toma, né? A gente vai levantar as nossas informações aqui. Então, que perguntas eu preciso responder para tornar uma meta específica? Então, o que eu quero alcançar com essa meta? Quem serão os responsáveis por ela? Aonde que ela vai ser realizada? Como que ela vai ser conquistada e por que ela deve ser seguida? Talvez uma outra pergunta seria interessante também. Quanto isso vai custar? Tá? Então são perguntas que precisam ser respondidas para se tornar a meta, né? Dentro da metodologia SMART com cunho específico. Então um exemplozinho lá a gente adotando baseado na nossa empresa que quer aumentar as vendas. Então a gente já colocou lá, ó, considerar um aumento mensal online da empresa em 10%, aproveitando nossa relação aqui nossos encontros online, vamos trabalhar com venda online. Então lá, o que eu quero alcançar? Aumentar as vendas em 10%. Quem são os responsáveis? Isso aqui vai ser responsabilidade do departamento de marketing. Onde ela será realizada? No ambiente online. Como que isso vai ser feito? Por meio de divulgação de conteúdos relevantes. E por quê? Qual a justificativa? Porque nós queremos aumentar a participação, né, online da nossa empresa. Olha como é que essa meta ficou específica. Ela está clara, né? Queremos aumentar a venda online em 10%. Então a especificidade dela foi construída. Bom, outra relação para a gente evoluir dentro da nossa metodologia SMART é o M, né? O M de mensurável. Então, como é que eu posso criar uma meta se ela não pode ser vendida? Se ela não pode ser medida, desculpa. Então, nós vamos definir uma meta de cunho mensurável, né? Isso significa a possibilidade de nós, empreendedores, acompanharmos então o seu progresso e identificar o momento onde ela foi alcançada, ou se ela está próxima, ou se ela está longe de ser alcançada. Na meta aqui que nós estamos tratando como exemplo, nós colocamos um objetivo aqui de 10% no aumento das vendas. Então, para avaliar o processo das estratégias, nós temos que acompanhar os números até chegar, né, com condições próximas aí de atingir os 10% de aumento em relação ao que já vinha sido aplicado pela empresa. Então, para uma meta ser mensurável, nós vamos ter que responder as perguntas. Que resultado é esperado com essa meta? E em quanto tempo ela vai ser alcançada? Então, no nosso exemplo prático lá, nós temos que qual o resultado que nós esperamos é aumentar em 10% as vendas online. Então, não tem nada mais mensurável do que colocar já um número, né? Que esse número, então, é um aumento de 10%. Em quanto tempo nós vamos fazer isso? Vamos estipular para a nossa equipe aqui em 4 meses, para que isso seja alcançável. Bom, então assim, imagine que essa empresa, né, essa equipe que nós colocamos essa meta ainda meio capenga, ela precisa ser melhorada ainda, eles conseguiram bater conquistar esse objetivo aqui em 1 mês. Bom, a gente determinou 4, né? Eles conseguiram 1 mês. Será que a gente promove um incentivo a mais para a empresa, para a equipe, para os colaboradores? Se a gente aumentar a meta, então, em 70% daquilo que foi inicialmente previsto? E aí, será que agora vai ser atingível? Será que é possível alcançar esse resultado? Bom, nós vamos ver mais para frente. Analisando aqui a relação do nosso A, que é a relação de ser atingível. Olha lá. O que adianta eu criar uma meta
se ela não pode ser atingida? Bom, se ela não pode ser atingida, nós podemos desmotivar a nossa equipe. Isso pode gerar uma frustração muito grande nos nossos colaboradores, porque por mais esforço que eles possam fazer, o resultado não vai ser alcançado. Então, a gente precisa, enquanto empreendedor, elaborar estratégias, ações, né, desenhando elas. Mas a gente precisa entender que esses resultados eles precisam ser alcançados. Né? Então, para não gerar frustração para os nossos colaboradores, nós temos que elaborar metas que tenham uma conotação, né, uma possibilidade de ser atingível. Ok, pessoal? Tranquilão? Vamos avançar. A gente falando lá, né, dentro do nosso atingível, quando a gente determina nosso objetivo, então, de possibilidades, né, de ser alcançado, nós vamos separar, então, aquilo que é fantasia, né, daquilo que é realidade e que esteja, então, ao alcance da nossa equipe, né, ao alcance da nossa empresa. Se nós, né, errarmos na definição desses resultados, a nossa equipe vai se tornar insatisfeita, vai gerar uma insatisfação, uma frustração muito grande, o pessoal vai ficar desmotivado, pois a equipe sabe que nós vamos cobrar eles, né? Que nós vamos monitorar e buscar aqui atingir esse resultado, né? Por algo que eles não vão conseguir de verdade, né? São metas que, por mais esforço, por mais empenho que a equipe tiver, isso está impossibilitado de ser alcançado. Então, pessoal, para a gente estabelecer uma meta, é necessário, né, que nós avaliemos, então, os seguintes pontos, respondemos as seguintes perguntas. Com base no histórico atual da nossa empresa e do mercado, é possível atingir o objetivo que nós estamos traçando? Qual que é a opinião dos colaboradores em relação a isso? Eles acreditam que isso é possível? Isso gera desafio para eles? Porque se a meta também for muito pequenininha, eles atingirem isso muito rápido, isso também não vai ser desafiador. Mas se a gente estabelecer uma meta que eles não vão conseguir alcançar, isso vai gerar insatisfação. Então, olha a responsabilidade de você enquanto empreendedor. No nosso exemplo lá, a gente tem que a nossa primeira meta era aumentar em 10% as vendas, né? E esse objetivo foi alcançado pela equipe, e aí a gente aumentou para 70%, né? O alvo, né? A nossa meta. Então a gente foi lá, fez algumas análises e viu que esse número aí não é possível de ser alcançado dentro desse prazo determinado de 4 meses. Aí a gente adequou, identificou as possibilidades, consultou a equipe, né? Nós percebemos que esse objetivo, se ele fosse aumentado, então, em vez de 70% para 50%, isso seria possível de ser atingido. Isso vai gerar desafio. Eles conseguiram em um mês aumentar 10%, então a gente está falando em aumentar aqui para 15%. Nós estamos aumentando em 50% a mais. Então, continuando a nossa análise, nosso raciocínio, chegamos lá no R, né? Relevante. Para que essa meta seja relevante, nós vamos voltar então lá na definição lá do específico. Por que que esse troço é importante? Por que que a equipe vai se empenhar nisso? É por questões pessoais, são financeiras, vai ter uma premiação para isso, é um reconhecimento. Qual é a relevância que a equipe vai ter, ou você mesmo, de forma pessoal, está executando isso para ter motivação em alcançar? Né? Então, o gestor ele precisa entender, né, junto com todos os envolvidos, trabalhando com metas que sejam alcançáveis. Então a gente está vendo que tudo está ligado, né? Uma coisa já está conversando com a outra. Aquilo que é específico já precisa ser mensurado, né, para poder ter um ponto de partida. E ele precisa ter uma relevância, tem que ter um significado. Tá? Então, uma meta que ela não gera efeito sobre o nosso negócio ou sobre a nossa vida pessoal, ela nunca vai ser tratada como prioridade. Nós vamos colocar isso sempre em segundo plano. Né? Uma meta que ela é considerada relevante, ela tem impacto direto em diversos indicadores. Por exemplo, aumento das vendas, aumento do lucro. Aumentar o lucro da empresa é bom?
aumentar as vendas é bom, né? Proporcionar uma premiação maior nas minhas comissões enquanto colaborador é melhor. Isso é relevante para mim. Então, a gente tratar lá do nosso exemplo no aumento das vendas, se a empresa vai bem na saúde financeira, os funcionários, inclusive, se sentem mais seguros. Opa, é emprego aqui que, né, tá sólido, tá seguro. E eu também me sinto valorizado, porque a empresa pela qual eu trabalho e eu sou reconhecido por isso, está atingindo metas, né, que estão determinadas pelo nosso líder, pelo nosso gestor, e nós nos sentimos valorizados por isso. Tá? Então a gente tem aqui um lado relevante. Então, se a gente vê aqui, por outro lado, essa forma como ela pode ser definida, ela pode ter aí um resultado totalmente oposto. Né? Imagina que alcançar uma maior participação de mercado é muito bom, é muito interessante, a gente sabe que isso é bem visto aos olhos de todos. Mas e você, enquanto colaborador, se você sacar que o seu líder ele está com interesse de aumentar a participação de mercado só para ser mais bonitão, mais famoso que o concorrente, isso vai te gerar alguma motivação e satisfação que não gera uma contrapartida pessoal para você? Né, só por questão de vaidade? Então cuidado quando a gente vai colocar relevâncias aí e como nós vamos compartilhar isso com a nossa equipe de colaboradores. Então, na meta que a gente está criando lá, aumentar em 50% as vendas no site no período de 4 meses para melhorar a presença online. Fica claro, né, pessoal, que se essa meta for alcançada, ela vai impactar diretamente no lucro da empresa. Vai aumentar o faturamento. Pô, razão da existência da empresa. Isso é extremamente relevante, tanto para o líder, tanto para o gestor, para o empreendedor, quanto para a equipe de colaboradores. Bom, e a gente tem lá a relação do nosso T, que é a nossa relação do SMART temporal. Né? Então, toda meta que ela vai ser traçada, ela deve ter um prazo. Um prazo para começar e um prazo para acabar. Então, um objetivo que ele não estabelece tempo, ele pode ser alcançado lá em um dia, em um ano, em um mês, né, em 10 anos. E quando você não estabelece prazo para a realização dessa atividade, ela dá uma série de, né, atalhos aqui para a gente adiar isso, para fazer depois. Isso não é tão importante. A gente vai procrastinar. Né? Então isso abre muita possibilidade aqui para procrastinação se a gente não estabelece uma relação temporal. Então a melhor coisa para se fazer é definir um cronograma, né, com previsão de datas para todas as tarefas dentro do nosso plano de ação. E esse cronograma ele precisa também ter uma certa flexibilidade, tá? Porque isso pode sofrer ajuste mediante alguns desdobramentos, né, externos, algumas questões incontroláveis, né, e foi necessário aqui fazer alguma modificação dentro da nossa análise temporal. O certo era trabalhar isso certinho, tá, dentro do parâmetro, mas a gente precisa entender que em determinados momentos a flexibilidade ela se torna aí necessária. Bom, então, para definir a questão temporal, é bom a gente ter foco, então, na realidade. Se eu vou estabelecer um prazo que ele é muito inviável, ele prejudica a meta. Como, por exemplo, se eu colocar essa meta, esse objetivo, muito para frente, ele vai impactar no comprometimento da realização. Ou se eu colocar isso muito próximo, isso pode deixar de ser relevante. Porque talvez deixe de ser alcançável também. Né? Não adianta eu colocar um prazo muito curto que a gente vai estar prejudicando ali, ó, o nosso azinho, né, do alcançável. Então, nesse ponto que a gente está analisando no nosso exemplo, a nossa meta já está correta. Porque nós estabelecemos que a partir de agora essa meta será implementada e ela precisa levar 4 meses para atingir o objetivo final. Então, o que nós temos aqui, moçada? Nós temos que a nossa meta ficou assim, ó. A equipe de marketing aumentará em 50% as vendas no site num período de 4 meses para melhorar a presença online, garantindo um aumento significativo no faturamento da empresa. A estratégia adotada será com base em marketing de conteúdo. Viram isso, moçada?
Como é que essa meta atende a todos os requisitos que nós estudamos até aqui? Ela é específica, ela é mensurável, ela é alcançável, ela é relevante e ela é temporal. Então, vamos dar alguns exemplos aqui no caso de metas pessoais. Tem uma moçadinha que gosta muito dessa meta, né? Qual a meta que você tem para o começo de ano? Quero emagrecer. Pô, emagrecer não é meta. Então vamos lá. Se eu colocar, eu quero emagrecer 10 quilos em 12 meses. Isso é meta? Vamos lá. Ela é específica? Sim. Ela estabelece quantos quilos eu quero perder no total. Ela é mensurável? Sim. Ela mede o meu peso atual e eu vou monitorar a evolução para saber se eu estou perdendo realmente 10 quilos, né? Porque olha só, imagina, o cara não pega o peso inicial dele, aí ele engorda mais, né? 1, 2 quilos, aí ele perde 10, na verdade ele não perdeu 10, perdeu 8, né? Ele não trabalhou a questão mensurável dentro da parte do planejamento inicial. Bom, é atingível? Bom, 12 meses, não tem nada de impossível nisso não, hein? Dá para alcançar. É relevante? Bom, no meu ponto de vista, e talvez no seu também, você vai se beneficiar muito. Na questão de saúde, né, na questão estética. E a temporal? Sim, estabelecemos um prazo aqui de 12 meses para atingir o objetivo. Então nós temos aqui uma meta, né, construída aqui dentro da nossa metodologia SMART para o cenário aqui, para o âmbito pessoal. Bom, e vamos lá, outra meta pessoal aqui. Economizar 15 mil reais para comprar um carro zero até agosto de 2020. É específico? Nós estipulamos uma quantidade aí para poder realizar a aquisição desse veículo. É mensurável? Eu conheço a minha renda mensal, eu sei quanto que eu preciso economizar por mês. Então 15 mil não tem nada de... É a mensuração, né? É mensurável. Eu também quero um carro só, não quero 2. Então estou mensurando também essa outra relação. É atingível? Bom, se eu definir o valor e o prazo e eu considero isso viável, é possível que eu alcance sim resultado. Isso é relevante? Pô, provavelmente. Isso vai te gerar uma realização pessoal, status ou por necessidade. E atender o quesito temporal? Também. Estabelecer o prazo para a realização da tarefa. Então, no ano de 2020, até agosto, né, vou economizar 15 mil reais para adquirir um carro 0 quilômetro. Bom, em situações empresariais, vamos lá. Se uma empresa ela pretende lá contratar 10 novos vendedores em 90 dias, isso é meta? Vamos ver, é específico? Ela estabelece o total de vendedores que se pretende admitir? Sim. Ela é mensurável? Ela mostra o número atual de vendedores? Então é interessante que você verifique quantos vendedores eu tenho hoje e para contratar mais 10 vendedores. Então nós vamos fazer a mensuração. Ela é atingível? Bom, ela é possível. Se a empresa fez os cálculos das contratações e percebeu que precisa de 10 vendedores, e isso é viável para ela, ela é atingível. Isso é relevante? Então, se a empresa está contratando mais vendedor, ela quer vender mais, ela quer ter mais faturamento. Se ela contratar isso de forma legal, bom, isso é relevante para ela, isso vai possibilitar alcançar o objetivo final. E a temporal? Sim, porque ela estabelece aqui o prazo aqui de 3 meses, né, para a sua realização. Vamos mais uma meta empresarial? Olha que essa aqui eu gosto de colocar, porque ela gera uma duvidazinha aqui quanto ao prazo, tá? Mas se a gente colocar lá que uma empresa pretende ampliar em 15% o número de clientes até o final do ano, é meta? Bom, ela é específica? Bom, ela estabelece um percentual de crescimento desejado. Ela é mensurável? Bom, se eu analisar o que a empresa está atualmente com a nossa carteira de cliente e eu vou mensurar a quantidade para a entrada de novos clientes e que isso vai representar 15% a mais, bom, isso é possível de ser medido. É atingível? Bom, o esforço é possível de estar ao alcance da empresa. 15%, né? É relevante? Cara,
ampliar em 15% a quantidade de clientes representa mais vendas, representa mais receita, mais estabilidade para a empresa. Agora vem a questão aqui que o pessoal às vezes confunde, né? Porque a relação temporal, até o final do ano. Bom, está bem detalhado isso? Ela não é tão específica, né, em falar até o final do ano, mas pode ser aceito, porque a gente sabe que o ano acaba 31 de dezembro. 31 de dezembro a empresa não atingiu a meta, opa, vamos monitorar, vamos entender onde está o erro. Mas o certo, moçada, é você, enquanto gestor, é estabelecer o prazo, tá? Então não coloca até o fim do ano, até o final do mês, no primeiro semestre. Põe data, põe prazo, tá? Até dia 30 de junho, até 31 de dezembro. Tá? E aí você vai, talvez, adaptando, controlando aqui, flexibilizando, às vezes, se necessário, ou às vezes até antecipando isso, caso a meta esteja muito simples de ser alcançada. Entendido isso, moçada? Entendemos como é que monta aqui metas utilizando a metodologia SMART? É isso aí. Agradeço, então, a companhia de vocês. Obrigado, então, pela participação. Até a próxima e muito obrigado!